Fala galera, meu nome é Breno Zanoni, tenho 20 anos e em 2024 fui aprovado na USP de Pinheiros, na USP de Bauru, na Unicamp e na UFES. E hoje o vídeo é sobre um conteúdo que vocês me pediram muita ajuda, que é como montar o seu cronograma nesse ano, né? Como se organizar, como foi até a minha rotina, né? Como eu me organizei para ver tantos conteúdos no ano. Que vocês sabem, a pior coisa, né? É chegar e ter uma rotina, montar uma rotina e você não conseguir cumprir ela, aquela rotina não fazer sentido para você, o processo fica muito mais penoso. Você passa a não enxergar mais aquele 1% que está te evoluindo cada dia, né, e que é essencial e só é cumprido, né, com material de qualidade, aula de qualidade. É muito comum, né, muitas vezes pessoas como vocês aí que devem estar no cursinho ruim, ou um cursinho bom até, mas que estão no cronograma muito genérico, ou que não te ensina como você tem que estudar, o que você tem que colocar em cada dia da semana, como você tem que se organizar, né, em relação às horas de estudo. Estudo é muito importante e eu diria que esse é um dos grandes detalhes que separam o quase aprovado do aprovado, justamente porque a organização ela é sinônimo de eficiência, né? Quanto mais tempo você gere, né, de forma eficiente, de forma organizada, melhor você está estudando. Né? Mais tempo de proveito, mais tempo prático você está estudando, melhor vai ser sua saúde mental, porque você vai ter mais tempo de descanso por saber como estudar o suficiente, né, o tempo que você realmente precisa estudar e deixar um tempo livre para fazer outras coisas que você gosta, para o lazer, enfim. E muitos cursinhos não ensinam isso, né? Raramente os meus cursinhos eram muito bons e nenhum deles me ensinavam, né, o que eu tinha que fazer na prática. Isso eu aprendi na marra. Cada dia que você consegue cumprir as metas do seu cronograma, você está mais perto do seu objetivo e com certeza com acesso a esses materiais de qualidade, né, a videoaula de qualidade, você consegue a sua aprovação. Quando você não sabe o que fazer direito, é muito comum que você estude apenas o que você gosta mais, né, o que você priorize o que você gosta mais. Ah, eu sou muito fã de matemática, então hoje eu vou estudar mais matemática. Cara, muitas vezes você está deixando de estudar um conteúdo ali que é mais chatinho, né, que você não é muito próximo, não é muito íntimo, mas que vai fazer muito mais diferença para você, justamente porque você provavelmente é ruim naquele conteúdo. Você costuma ser ruim no que você não gosta. Por você ser ruim, né, e não estudar, você acaba sendo pior ainda no conteúdo e aquilo se torna uma lacuna gigantesca, né, uma bola de neve que, com certeza, quando cair uma questão sobre aquele assunto que você está negligenciando cada vez mais porque você não gosta de estudar e porque seu cronograma não está abordando ele como deveria, é muito provável que no final do ano você seja cheio de lacunas e isso vai te tirar essa aprovação. Porque muitas pessoas me perguntam como eu consegui estudar, principalmente para a FUVEST, que tem alguns conteúdos adicionais em relação ao Enem. O pilar de tudo isso é organização e sentido. Tudo que você faz na sua semana, na sua rotina, tem que fazer algum sentido para você. O processo fica até mais gostoso, né, de ser cumprido quando você tem uma rotina que faz sentido, né, uma ordem didática dos conteúdos, e que os conteúdos vão se encaixando, né, vão fazendo sentido para você. É muito difícil você começar a estudar eletroquímica sem ter visto e até mesmo dominado o NOx, sabe? São pré-requisitos básicos que muitos cronogramas desconsideram ou simplesmente ignoram a ordem e te confundem muito e fazem você voltar depois, né? Por exemplo, você já está estudando eletroquímica e você percebe que você tem uma lacuna muito grande e que você precisa rever totalmente uma teoria, cara. E vocês vão ver que nesse vídeo eu vou falar que o quão ruim é você voltar na teoria enquanto você já deveria estar praticando o conteúdo. Então, primeiro de tudo, acho que é muito importante você ser sincero em relação ao que você consegue fazer na sua rotina, o que você tem tempo para fazer de fato, que não vai ficar apertado, corrido. Existe muito os dois extremos. Ou a pessoa monta um cronograma, né, uma rotina semanal que exige muito dela e ela muitas vezes não vai conseguir cumprir todas as atividades do dia, vai ficar muito frustrado no fim, né, achando que não foi produtiva. Ou você monta uma rotina muito curta e no fim do ano faltam conteúdos que você precisava ter visto para ser aprovado. Não caia nessa onda de estudar o que você gosta, né, muitas vezes. Que quando você não tem muito bem definido o que você tem que fazer em cada dia da sua semana, o que você tem que estudar na semana, qual é a ordem dos conteúdos, é muito fácil você chegar e priorizar o que você gosta de fazer, sabe? Mas o que eu percebi que me fez ser aprovado, né, com maior facilidade foi justamente gostar do processo e não só do resultado, sabe? É muito fácil você gostar de ser aprovado em medicina, quem não gosta? Mas é muito difícil você gostar de fazer o processo, de estudar conteúdos que às vezes você achava chato, que às vezes não faz nem sentido você estar estudando isso para você ser um médico ou outra profissão qualquer. Isso só é possível com um cronograma muito bem organizado e muito bem direcionado para você. Quando você considera todos esses detalhes no seu cronograma e faz um cronograma honesto, um cronograma justo para você, você se torna cada vez mais perto de ser um aprovado e de sair dessa manada genérica que estuda com conteúdos ali muitas vezes não faz sentido para ela, que não aborda as dificuldades dela, que não mostra para ela o que ela tem que aprender de fato, né, mais, o que ela tem que revisar mais, o que cai mais na prova. Então tudo isso são detalhes que apenas tendo um cronograma, uma rotina bem feita, você vai se superar e ser melhor do que os outros. Então assim, ter um direcionamento de qualidade com videoaulas, né, materiais, quando fazer simulados, quando fazer revisões, quais conteúdos são mais reincidentes, né, na prova, saiba conhecer a sua prova, né? Então isso é tudo muito importante e muitas vezes o cronograma mal feito não vai te mostrar isso. Então meu intuito do vídeo é ajudar a encontrar esse cronograma ou fazer o seu cronograma. É muito importante que você saiba o que você vai fazer em cada hora do seu dia. Porque provavelmente você já sentiu aquela coisa de ficar meio perdido. O que eu vou fazer nessa hora? Aí você vai lá, está estudando, termina o conteúdo, não sabe o que fazer depois. Esse tempinho que você perde pensando no que você vai fazer é muito ruim. Por quê? Primeiro porque abre porta para distração, para rede social, para você pegar o celular e perder muitas horas de estudo.
abre porta para você conversar com seus amigos, porque você acha que você já fez o que você tinha que fazer no dia. Então você tem que saber bem calculadinho quantas horas você tem, o que você vai fazer em cada hora para tornar o seu estudo muito eficiente. Mas se você é aquele aluno que está meio perdido ainda, ou não tem um cursinho bom para te dar um cronograma pronto, ou se o cursinho que você faz não tem um cronograma muito confiável, principalmente você estuda sozinho e não sabe por onde começar, eu tenho uma indicação que vai te ajudar muito. Essa indicação que eu tenho para vocês é o cronograma Dominando o Enem, que é basicamente o cronograma mais completo que eu já tive acesso. Isso porque é um cronograma que já vem pronto, que vai desde o básico até o mais avançado. Então, independentemente do nível que você está agora, se você precisa de um direcionamento já pronto, esse vai ser o que vai salvar você. E além de do básico até o mais avançado, ele é baseado no grau de incidência dos conteúdos. Então, lembram que eu falei que você tem que saber muito bem o que cai na sua prova, o que cai mais na sua prova, para você fazer revisões no meio do ano, no fim do ano principalmente. Você tem que saber, beleza, eu sei que a eletrodinâmica cai muito todo ano no Enem. Isso todo mundo sabe, ou quase todo mundo. Mas e os outros conteúdos? Qual será que cai depois de eletrodinâmica? Porque esse conteúdo, assim como a eletrodinâmica, você tem que revisar muito bem. Então você ter isso no cronograma vai te ajudar muito no seu estudo, vai tornar ele mais eficiente. Lembrando, nem todo mundo tem 12 horas para estudar no dia. Então se você tem 4, 5, 6 horas, o seu estudo tem que ser muito bem direcionado, tem que ser muito eficiente. Quais conteúdos caem mais na prova? Isso você tem que saber na ponta da língua. Você tem que abrir um arquivo PDF e ter tudo isso na sua mão. Ter acesso a isso no cronograma Dominando o Enem vai te deixar à frente de muitas pessoas que não têm essa ideia do que cai mais, do que cai menos. Então é isso, tenha essa ideia, porque isso vai te ajudar com certeza. Outra questão que eu tenho que destacar nesse cronograma é a função de você clicar no conteúdo e já ir direto para uma videoaula sobre ele. Não posso deixar de falar do cronograma de provas antigas que você vai ter acesso também. Isso porque tem muita gente que não sabe quando começar a prova antiga, quantas provas antigas fazer por mês. Então no cronograma já vem junto, né, esse outro cronograma de provas antigas para quando você deve fazer essa prova antiga e qual prova antiga vai fazer, né, baseado na ordem de dificuldade da prova e tudo mais. Então isso é outra coisa que vai te ajudar a se preparar com base em provas antigas, né? Que eu aqui que sou da ensino na USP, analisando as cartilhas do ano passado, percebi que mais de 80% dos alunos afirmam que um dos principais métodos de estudo que fizeram eles conseguirem a aprovação foi fazer provas antigas. Então você não saber só fazer provas antigas, mas quando fazer, quantas fazer, é crucial para a sua aprovação também. E algo muito legal desse cronograma é que você tem acesso aos gabaritos comentados das questões que você errou. Então é muito importante para você definir quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Você tendo acesso a esse gabarito comentado, você consegue ver exatamente o que você errou, como você errou e o que você tem que fazer para corrigir. Além disso, o cronograma Dominando o Enem vem com um drive com mais de 200 simulados inéditos. Cara, vocês não sabem quanto isso ajuda. Eu, particularmente, no fim do ano já decorava muitas questões, então fazer provas inéditas, simulados inéditos, foi uma salvação para mim, tanto para aprofundar o conteúdo, como para ter uma visão diferente, né, e dominar diferentes modelos de questões. Então, você ter acesso a esses simulados inéditos vai te ajudar de maneira absurda também. Para você que é ansioso, esse cronograma sofre atualizações ainda ao longo de 2025. Então vamos supor que está chegando perto do Enem, 2 meses faltando, e você quer fazer uma revisão intensiva, quer saber o que cai mais. Vai sair um novo cronograma menor com esses conteúdos, para você realmente saber o que você tem que fazer. A pior coisa, e eu falo por experiência própria, nos 3 anos de estudo, é não saber o que fazer, perto da prova principalmente. É tanta coisa que você quer revisar, que você quer estudar, que você tem que ter esse direcionamento. Eu sei que muitas pessoas não têm condição, né, de ter um mentor aí, né, que às vezes é muito inacessível, então você ter esse direcionamento é muito importante. E é muito interessante que esse cronograma tem um checklist dos conteúdos, então você vai conseguindo marcando o que você já viu, o que você tem que ver ainda. Isso ajuda demais na organização. Você saber o que falta, você ver, ainda mais sendo o grau de incidência dos conteúdos, vai te ajudar a se organizar até o fim do ano. Além de ter um e-book com as competências organizadas pelos próprios elaboradores do Enem. Eu mesmo estudei muito competência esse ano. Todas as ferramentas em um cronograma só. Isso é muito importante para a metacognição, você ter uma autocrítica do que você está fazendo, você conseguir organizar o que falta, você ver ainda, correção detalhada, isso é muito importante para a sua preparação. Então, se você ficou interessado, ter acesso a esse cronograma, com aulas super didáticas, com a listagem dos conteúdos, com a ordem de incidência, com tudo isso que eu falei, né, os drives simulados, quando fazer os simulados, só clicar aqui no link da descrição, vai lá, o acesso é vitalício, né? Então aproveita para começar o Enem já daquele jeito, organizado. Se vocês soubessem a diferença que fez para mim ser organizado esse ano, para a minha aprovação, vocês não pensariam 2 vezes. Então é isso, não deixe de montar um cronograma o quanto antes. Eu sei o quão difícil é montar um cronograma para o ano todo e por isso que eu dei essa indicação. Você ter um cronograma bem feito para o seu ano completo, te dá até um alívio de você saber, eu tenho que estudar isso, isso, isso. Então, voltando para aquele lance, é muito melhor você estudar o que realmente cai, o que cai mais, saber o que estudar do que começar a estudar o que você gosta e negligenciar muitos conteúdos importantes, né? Que, como eu falei, foi um erro muito recorrente meu. Eu não sei o que estudar hoje, vou estudar matemática porque eu gosto. Não, cara, você tem que saber exatamente o que você tem que estudar. Se você não quiser estudar história um dia, você vai ter que estudar história porque vai cair na sua prova. Outra coisa importante de definir nesse cronograma ou nessa rotina é quanto do seu estudo vai ser prático, ativo e quanto vai ser teoria. Quanto tempo você vai passar vendo videoaula e quanto tempo você vai passar fazendo exercício, revisão, simulado.
Isso é uma coisa que muitas pessoas pecam, né? Acabam negligenciando. E aí que está muitas vezes o erro na correção ruim, né? Quando você corrige mal as questões, é porque você não definiu um tempo certo para você corrigir elas no seu dia. Você chega no dia da prova sem saber muito bem o modelo da prova ou com um tempo menor do que você precisa, né? Acaba faltando tempo para você terminar a prova, justamente porque ao longo do seu ano você não separou um tempo certo, um tempo justo para você fazer aquele seu simulado, corrigir o seu simulado corretamente. Então tudo isso tem que ser muito bem calculado, né? Não calculado porque parece que é uma coisa muito difícil. É importante você ter essa noção, essa autocrítica de ser justo com você, de separar um tempo justo para você ter tempo de aprender, de revisar e de, né, aprofundar no conteúdo. Você acaba chegando no fim do ano com o mínimo de erros possíveis, justamente porque você teve todo o tempo necessário para fazer o que era preciso. E agora eu vou falar um pouco sobre como foi a minha rotina para ser aprovado em medicina na USP. Claro, né, não foi uma rotina fixa, eu fiz muitas adaptações ao longo do ano, então tenha isso em mente. Sua rotina ela vai mudar muito ao longo do ano e ela tem que mudar. Ela tem que mudar porque você vai observar que você tem novas dificuldades ao longo do ano. Você vai observar que você tem que revisar um conteúdo que você não está revisando muito. Você vai observar que às vezes não está funcionando tal aula em tal horário, tal lista de exercício em tal horário. Então sua rotina jamais deve ser fixa, jamais. Eu particularmente tirava todo domingo, porque domingo era meu dia de descanso. Às vezes eu revisava algumas coisas, mas no geral é um dia de descanso, para ficar com a família, para cuidar da minha saúde mental, para dar uma corridinha. Eu tirava domingo. E o que eu acho importante? Você tem ideia quantas horas você tem no dia. Então, eu pegava, lá eu acordava 6 horas da manhã e eu ia dormir 10 horas e meia da noite. Contava quantas horas disponíveis eu tinha de 6 às 10 e meia. A partir daí eu subtraía as horas que eu não tinha disponíveis de fato. Por exemplo, de 7 a meio-dia e meia eu estava na aula, então eu não tinha aquele horário livre para fazer um estudo próprio. Então eu já tirava ali 5, 6 horas. Eu demoro 1 hora para ir e para voltar para casa. No final, eu tinha um saldo líquido de quantas horas eu tinha disponível para estudar. Estudar, que eu digo, é fazer simulado, fazer esse exercício, revisar alguma coisa. Enfim, essa era a quantidade de horas que eu tinha de estudo. Eu vou botar um print aqui de um dia de estudo, né, como eu organizava. Lembrando que mudou muito ao longo do ano, mas eu acho muito importante. Claro, se você não tem acesso a um cronograma eficiente, como eu não tive, né, que nem esse que eu mostrei, você pode fazer isso. Mas esse é só um exemplo, né, de geral, para você ter uma ideia de como eu me organizava. E aí, partindo desse horário, vocês podem perceber que eu não gostava muito de ver aulas à tarde. Por quê? Porque para mim, que estudava de manhã, o tempo que eu tinha de manhã de teoria já era mais eficiente. Lembrando que o estudo ativo sempre vai ser mais eficiente. Por quê? Porque você acaba quebrando a cabeça para entender as coisas. Quando você pega o papel e começa a rabiscar, tentando aprender, aquilo está trabalhando sua mente de um jeito que você vai desenvolver raciocínios novos. No seu cronograma, você não pode deixar de fazer redações. Cara, redação pro Enem, hoje em dia, mais do que nunca, né, como sempre foi, é definidor, né? Eu mesmo tirei mais de 8 redações nota 1000 no meu cursinho, correção do poliedro e tudo mais, e no Enem tirei 940, que é uma nota muito boa, mas assim, você vê, mesmo que quem se prepara muito, às vezes tira uma nota abaixo do que esperava. Então você tem que estar sobrando em redação. E como você vai fazer isso? Cara, não precisa ficar maluco. Uma redação por semana já está suficiente. Muito mais. Eu gostava de fazer 2 redações, principalmente a partir do meio do ano. Eu comecei a fazer 2 redações por semana. Mas isso é só você se sentir inseguro com sua redação. Se você está mandando para correção, está vendo uma correção boa, às vezes é até bom manter uma redação por semana, porque você se desgasta menos e você tem menos chance de mudar o seu modelo de escrita, né? O modelo de escrita que eu digo é a forma que você escreve, né? Não o modelo pronto, pelo amor de Deus. Mas assim, nunca deixe de botar a redação desde o início do ano no seu cronograma, porque você, às vezes, perde uma semana de redação, é aquela uma semana que você desaprende muita coisa, que você perde o ritmo. Então faça toda semana, religiosamente. Quanto à correção de redação, eu vou fazer um vídeo sobre, porque eu fui muito bem na redação da FUVEST também. Mas, basicamente, a redação é como se fosse natureza, é como se fosse humanas, como se fosse matemática. Não tem por que você tratar diferente. Se você está errando uma coisa em redação, principalmente se o seu professor, o seu corretor não muda, é provável que você vai ter erros recorrentes. E a única coisa que você não pode fazer é ignorar esses erros recorrentes. Porque se eles são recorrentes, ele é um problema estrutural seu. É um problema que você está fazendo automaticamente. Se você não parar e botar ele na ponta do dedo, na ponta do lápis, você vai errar de novo. Então o que eu recomendo fazer? Talvez funcione, talvez não. O que eu gostava? Flashcards com os erros gramaticais. Então, sei lá, uma palavra que eu coloquei no plural era no singular. Eu vou lá, faço um Anki, alguma coisa, um flashcard, e tiro essa palavra que é com plural no singular e deixo vazio. Escrevo depois, é plural ou singular? E aí no flashcard eu tenho que responder, é plural, é singular. Você fazendo isso com cada errinho, e com cada errinho que você tem, você conseguir separar esse tempo no cronograma, cara, a chance de você errar uma besteira, uma redação, uma gramática, é muito menor. Converse com o seu corretor, né? Seja sincero com ele, você está ali para aprender, não tenha vergonha de perguntar. Se você está ali se dedicando o ano todo, cara, você mais do que merece ter um feedback do seu corretor, do que você podia ter feito de melhor. Você está ali para aprender, né? E o seu corretor está ali para te ajudar. Então chega e fala, corretor, o que eu poderia ter escrito que você não me daria errado, você não tiraria ponto meu?
Ele vai falar, se você reescrevesse de tal maneira, não teria como tirar ponto de você, porque ficaria muito bom, ou enfim, tenta escrever de uma maneira mais formal. A partir dessas correções que você vai pegando no seu corretor, chega um ponto que fica muito difícil você cair, né, no mesmo erro. E seu corretor não vai te dar um tirar ponto seu mais. Então é isso que fazia eu tirar tanta redação nota 1000, né, pelo menos no cursinho. Porque chegava um ponto que o corretor não conseguia tirar mais ponto meu, porque eu estava corrigindo cada vez mais o que ele me dava de erro. E cara, na boa, veja e analise redações nota 1000. Pega a redação nota 1000, escreve por cima, identifica onde está o desenvolvimento, o tópico frasal, a conclusão. Cara, eu li todas as redações nota 1000, li e analisei todas as redações nota 1000 de 2023, quando eu estava preparando 2024. E eu lia muitas redações e falava, cara, como isso aqui tirou nota 1000? Assim, por mais que tenha umas redações meio suspeitas, é aquilo que o corretor quer muito de você, sabe? Não tem como você fugir muito daquilo. Claro, não copie a redação nota 1000, não copie o modelo, mas tem uma ideia, né, de como é a formalidade, de como as ideias são articuladas. Isso vai te dar um direcionamento muito importante para o Enem. Então veja e analise redações nota 1000, vai te ajudar muito também para a redação. E para finalizar, se eu pudesse dar uma dica para vocês, viva numa bolha, viva numa bolha de estudos, viva numa bolha de estudante fascinado, obcecado pelo resultado. Esse é o seu ano e você não pode falhar nele, no sentido de deixar de fazer o que você poderia ter feito. Você pode até errar aplicando alguns métodos de estudo errados, fazendo menos revisões do que você deveria, isso infelizmente acontece. Mas deixar de tentar por distrações, por redes sociais, cara, isso não dá pra fazer mais. Então, a primeira coisa que eu recomendo, se você não consegue lidar com redes sociais, desative a rede social, o Instagram, enfim, apaga a sua conta para não ter essa distração. Se você consegue lidar, cria uma conta, que nem eu fiz, cria uma conta só com conta de estudante, seguindo gente de treino, de estudos, porque isso vai te motivar ao longo do ano. É um jeito inteligente de usar as redes sociais. Seguir pessoas, influenciadores, que tragam coisas boas, tragam dicas de estudo que vão aprimorar o seu ano de estudos. Então, remova essas distrações e viva numa bolha, porque é muito ruim você estar ali se matando de estudar no sábado, solzão de meio-dia, e você sabe, no Instagram tem gente na praia, tem gente na Bahia, tem gente pegando sol, tem gente na Disney. Pô, você fica com o influenciador, a Virgínia, ela tá com o Zé Felipe dançando a rocha. Você fica, porra, que vida de bosta que eu tenho aqui, né, tendo que estudar meio-dia de manhã. Mas, cara, essa é a sua realidade no momento. E às vezes no futuro não vai ser essa a sua realidade. E para você chegar nesse futuro, você tem que estar gastando esse tempo sentado, a bunda na cadeira, meio-dia no sábado de manhã. Porque são realidades diferentes, cara. Não vale a pena você se comparar com quem não passou pelo mesmo que você. Você não está se comparando com outro médico, você está comparando com um influenciador, que, enfim, faz outras coisas, faz outros tipos de trabalho. Então viva numa bolha de estudos para você não ter que ficar se comparando, para você não ter esses altos e baixos, são inevitáveis, mas para você não ficar constantemente se culpando, porque você tem que estudar muito. Cara, isso é um investimento muito digno, sabe? Você tirar um ano para você se matar de estudar e virar um médico, sabe? Isso é muito digno. Então, para de se comparar, tente tirar esse ano, monte esse cronograma, siga ele certinho e mantenha o foco, sabe? Para você conquistar seu objetivo e não ter essas comparações que são evitáveis também. E assim, como eu já falei em outros vídeos, estude como se fosse o último ano. Sua última chance é aprovar. Se já bateu na trave, pense que as pessoas que estavam competindo com você lá no topo já passaram provavelmente. Se você não passou ainda, essa é a sua chance de passar com muita folga. Essa é a sua chance de fazer muitos acertos. Você vai construir um estudo tão consolidado, tão forte, que a chance de você dominar os conteúdos no fim do ano é muito maior. Então não desanima, sabe? Corte essas distrações, estude ali como se cada dia valesse ouro. Aquele 1% que você não está enxergando, cada dia que você vai lá no seu cronograma, vê o conteúdo que você tem que estudar, vai, senta, estuda, vê a aula, faz as questões. Esse 1% pode parecer no dia que não está fazendo efeito, mas no tempo, cara, você vai começando a perceber como as coisas vão ficando mais fáceis, como o conteúdo vai se encaixando. E essa sensação é indescritível, sabe? Você está chegando perto do ano, você vai tendo aquela sensação de que esse ano vai ser o seu ano. Você está vendo que tudo que você fez está valendo a pena. Então, assim, não desista, não desanima. Comece a estudar. No início é difícil, começa com poucas horas, mas vai aumentando, vai disputando, vai pegando as questões mais difíceis de outras bancas. Você vai ver que vai melhorar as coisas. E é isso. Seja obstinado pelo resultado. Tente ser sempre o primeiro lugar. Independentemente se você passar em último, tá ótimo também, né? Você vai ser igual na sala. Mas, assim, dê a vida mesmo. Tire esse ano para ser o seu ano. Então, se você está começando agora em março, você já começou, né? E quer pegar um cronograma para ter um direcionamento melhor também. É muito justo, é muito válido. Mas se você vai começar agora em março, saiba que é um tempo mais do que suficiente também para você se preparar até o Enem. Mas é isso, né? Nada vem fácil. Né? Não acho que só o cronograma vai fazer por você tudo. Mas vai te ajudar muito, com certeza, ter esse direcionamento. Siga essas dicas que eu falei. De organização, de não perder tempo mesmo. O fato de você ter um cronograma para seguir já é um motivo já é uma motivação a mais, né? Você saber que você está evoluindo, que você está completando as aulas que você tinha que ver.
se organize em relação às horas que você tem no seu dia, né? Se você precisa mais de teoria, de prática, seja bem eficaz no que você faz, que as técnicas de estudo passam a ser coisas secundárias, na verdade, né? Não se preocupa muito com isso, né? Vai vendo o que funciona para você, mas não deixe de fazer, de ser constante, né? Que é isso que traz resultado. Eu lembro que o primeiro treino que eu fiz na academia no ano, né, no meu ano de estudos, no ano passado, foi o mesmo que eu fiz um dia antes do Enem. Então, assim, o exato mesmo treino, né? Isso para mim refletia constância, não só nos estudos como fora dos estudos. Então, tem essa mentalidade, sabe? Esse pouquinho que você faz cada dia, você está plantando para colher lá no fim, né? Que as coisas se encaixam ali, que você passa a entender, né? Enfim, todas as áreas de conhecimento ali. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Mantenham o foco. Pode mandar mensagem no Instagram, né? Bruno Bezzanoni, pedindo dica, pedindo ajuda, falando, né, que melhorou por causa de alguma coisa que eu falei. Vou ficar muito feliz com isso. Curte e segue aí, né, no canal, porque eu pretendo postar mais vídeos, né, postar um pouquinho da minha rotina aqui de mudança, da USP, como é que é, tem muita gente que me pergunta. Muito legal, porque ajudei algumas pessoas no meu vídeo. O principal intuito aqui no canal é esse, né, ajudar pessoas que não têm acesso, né, a muita informação por aí e estão meio perdidas, assim como eu sempre estive, né, nos meus anos de estudos. E é isso. Se estiver interessado, também tem um cronograma aqui na descrição. Com certeza vai ajudar muito aí quem está perdido, quem não tem quem procurar para montar esse cronograma. Pode confiar que é de muita qualidade, né, qualidade garantida. E é isso, galera. Por mais, vou postar aí no canal. Tamo junto.